Vamos ler histórias bissexuais? Olá, pessoas lindas! Meu nome é Alice, sejam todas muito bem-vindas de volta ao meu canal. Estamos chegando à segunda edição da Maratona Literária Setembro Bissexual, que iremos começar oficialmente no dia 1º de setembro de 2025. Mas você pode criar sua TBR agora mesmo, porque o evento da maratona já está criado lá no Maratona App. E hoje, além de vir contar para vocês que vocês já podem fazer isso, e também vim lhes contar de lembrar de aproveitar o evento Encha Seu Kindle para adquirir histórias de protagonismo bissexual para ler comigo durante a maratona, já que o evento é dia 22 de agosto e a maratona começa dia 1º de setembro, você pode pegar histórias no Encha Seu Kindle e ler comigo na maratona. Além de tudo isso, hoje eu vim lhes explicar melhor sobre a Maratona Literária Setembro Bissexual 2025, principalmente para as pessoas que chegaram por aqui mais recentemente, não conhecem a maratona ainda, não me conheceram lá na maratona do ano passado, não participaram da maratona, ou só ouviram falar e não fazem ideia do que se trata de fato. Então, se você ama maratonas literárias, já se inscreve aqui no canal e vamos nessa. Vamos começar do começo. O que é a Maratona Bissexual? A Maratona Literária Setembro Bissexual é uma maratona literária que eu criei ano passado, em 2024, para lhes estimular a conhecer mais histórias de protagonismo bissexual. E não apenas conhecer vendo seus nomes, mas consumindo essas histórias. Eu fiz essa maratona para estimular e incentivar vocês a lerem mais histórias de protagonismo bissexual, que a partir daí vocês conseguem visualizar que existe uma diversidade muito grande de identidades bissexuais e de histórias que compõem essas identidades. Além disso, essa também é uma forma de incentivar vocês a consumirem mais autorias bissexuais. Não apenas as histórias que têm protagonismo, mas quem está por trás dessas histórias que são pessoas bissexuais também. E isso salientando a preferência por nacionais e também independentes. E o objetivo aqui é ler sempre histórias que tenham protagonismo bissexual. Inclusive, isso me faz lembrar de dizer a vocês o que é um protagonista. Protagonista é aquele que move a narrativa. Move a narrativa através de seus pensamentos, de suas ações, de seus objetivos. E isso pode ser feito em primeira pessoa ou em terceira pessoa. Protagonista é sobre quem é a história, com o protagonista de centro que a história se desenrola. Então, protagonista não é par romântico, protagonista não é aquela pessoa que você tem como favorita e para você aquela pessoa que protagoniza. Não, protagonista, por mais insuportável que ele seja, é aquela pessoa que tá ali no centro da história, movendo tudo para que tudo aconteça. Aí se você tá assim agora, Alice, mas você precisa explicar o que é protagonista? E infelizmente eu preciso. Eu sei que algumas pessoas acham exagero eu precisar explicar, só que se faz necessário explicar por várias coisas que eu ando vendo. Eu já cansei de ver várias pessoas recomendando histórias, botando o protagonismo errado. Então, por exemplo, quando estava rolando a divulgação inicial, né, a primeira movimentação em relação ao Beijo de Copas de Nico Balladori, que já falei até com vocês aqui no canal, é um livro de protagonismo bissexual, mas estavam dizendo que era um livro de protagonismo lésbico. E não é. A lésbica nessa história é par romântico da protagonista. A protagonista é bissexual. Além disso, ano passado, durante a maratona bissexual, eu vi gente botando um livro de protagonismo gay com protagonismo bissexual. Eu vi gente, durante o Junho Colorido desse ano, né, que é outra maratona literária, colocando um livro de protagonismo bissexual e par romântico pansexual, que foi ainda mais absurdo, na categoria de protagonismo lésbico. Gente, é básico, sabe? Então, assim, às vezes eu me pergunto se as pessoas confundem essa questão por causa do par romântico, né, que tem essa situação. Ano passado eu dei até um exemplo de Oitavo Andar de Juliana Reis, que por mais que Carolina Montenegro seja incrível, seja uma personagem assim maravilhosa demais, Carolina é par romântico de Lorena. Carolina, que é a bissexual, é par romântico de Lorena. Lorena, que é a principal aqui. Lorena, que é lésbica. Então, ela não se encaixaria nas coisas aqui da maratona, por exemplo. Então prestem atenção a esse tipo de coisa, porque isso faz com que vocês invisibilizem tanto as pessoas bissexuais das histórias, né, colocando-as enquanto identidade que não
é a que elas têm. Além disso, invisibiliza outras pessoas de outras sexualidades que estão sendo colocadas como bissexuais quando elas não são bissexuais. Prontinho? Entendido o que é protagonismo? Entendido que vocês vão ler protagonistas bissexuais nessa maratona? Pronto, agora vamos seguir e falar mais detalhes de como vai funcionar essa maratona. Tal qual ano passado, eu dividi a maratona em 3 categorias: rosa, roxo e azul. Eu gosto de fazer isso que eu acho que fica mais simbólico. E, novamente, a categoria rosa são dos desafios principais e as categorias roxo e azul são das tarefas extras. Mas ser tarefa extra não quer dizer que não é pra vocês não fazerem. Tanto é que eu estruturo sempre tudo de forma que vocês consigam cumprir todas as tarefas, juntamente aos desafios. Eu gosto de fazer isso principalmente pensando em quem lê mais devagar. Tipo eu criei uma maratona que é do tipo que eu gostaria de participar. E quais são os desafios principais na categoria rosa esse ano? Ler um livro de protagonista homem bissexual, ler um livro de protagonista mulher bissexual, ler um livro de protagonista não binário bissexual, ler um livro de protagonismo não branco bissexual, ler uma história de protagonismo bissexual sem foco no romance. Eu quis fazer assim para vocês explorarem mais identidades bissexuais para além do ano passado. Ano passado, eu botei formatos de casais em cada um dos desafios para vocês explorarem histórias com esses diferentes formatos de casais. Fiz isso principalmente pensando porque tem gente que quer só ficar na caixa do sáfico e aí não quer ler mais nada além disso. E eu quero tentar sempre trazer diferentes desafios, por mais que eles se assemelhem, né? Porque os desafios desse ano eles se assemelham do ano passado. A questão aqui é que não tem mais um casal na história. Mas eu quero lembrar para vocês que, assim, ter um casal na história não quer dizer que a história é necessariamente de romance. Ter um casal não significa que o livro é de romance, ou tem foco no romance, ou até que ele tenha foco no romance em um período, não quer dizer que o livro todo é sobre isso. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, gente. Um ótimo exemplo que eu posso dar pra vocês é Morte Vetada, de M.J. Luna, que é um conto que eu li ano passado, durante a maratona, e esse é um livro, eu queria ler justamente por isso, eu até consegui ler, né? Primeiro eu não consegui, mas depois eu consegui. Esse é um livro que ele tem um casal aquileano, protagonismo bissexual, casal aquileano, bicentrado, mas ele não tem foco no romance. O romance tá bem longe de aqui, inclusive é um romance tóxico que tá acontecendo, é um casal tóxico. Tá vendo que uma coisa não tem nada a ver com a outra? Ter um casal não quer dizer que é romance. Mas eu sei que muita gente tem essa questão de quando vê que é casal tal coisa, acha que tem que ser um romance. Então, pensando nessa perspectiva, pra vocês saírem um pouco mais disso, eu resolvi mudar. E aí, se vocês quiserem ler romance, claramente que vocês podem ler romance. Mas tentem não ler só romance. Tanto é que um dos desafios é ler um livro sem foco no romance. Eu entendo suas preferências, eu também amo romance. Mas essas maratonas literárias também existem para explorar as novas possibilidades que existem. Pra gente conhecer essas novas possibilidades. Então se permitam fazer isso durante o evento. Tanto é que o evento dura um mês, justamente para que vocês consigam explorar várias possibilidades. Pegue uma fantasia de protagonismo bissexual não binário para ler. Pegue um drama de protagonista bissexual homem para ler. Pegue uma ficção científica de protagonista mulher bissexual para ler. Com isso chegamos às tarefas. E as tarefas eu sempre crio como uma forma de ajudar vocês a explorar essas novas possibilidades. Eu quero sempre criar as tarefas para ser um direcionador para você conseguir vincular a história que serve para a tarefa como uma história que serve também para a categoria rosa do desafio principal. E eu gosto de fazer isso, como eu falei, tem gente que lê mais devagar. Então, é mais fácil fazer assim. Se você quiser ler uma história para cada desafio e uma história para cada tarefa, tá tudo bem também. Mas se você ler mais devagar, use essa estratégia de pegar as coisas da roxo e vincular na rosa. Peraí que eu te explico melhor como fazer isso. Deixa eu primeiro te dizer quais são as tarefas da categoria roxo. Li um livro de protagonismo bissexual PCD. Li uma história de protagonismo bissexual escrito por uma pessoa bissexual. Li um livro de protagonismo bissexual fora da minha zona de conforto. Li mais de uma autoria nacional independente. Li mais de uma história de protagonismo bissexual e autoria nacional. Nesse caso, não é exclusivamente independente. Se você lê uma pessoa bi de uma editora e lê uma pessoa bi independente, é mais de um, né? Não tem o recorte do independente. Mas eu gosto sempre de trazer o recorte independente aqui para estimular vocês a lerem mais independentes. Então, um exemplo de como fazer essa mescla de pegar a tarefa junto ao desafio.
pra vocês entenderem melhor o que eu tava falando. Se você pegar pra ler, e se estivéssemos em um livro da autora Ana C. Alves, você vai pegar esse livro e vai vincular no desafio ler um livro com uma protagonista mulher bissexual. Se encaixa nesse desafio da categoria rosa. Mas para além disso, essa história também vai riscar a tarefa li um livro de protagonismo bissexual PCD. Entenderam como é que funciona? Você vai ver o que tem na roxo e a partir da roxo ver o que você vai botar na rosa. E aí você vai riscar as duas coisas. E depois da categoria roxo, temos a categoria azul, que é para amarrar tudo da melhor forma. E como é que amarra tudo? Amarra tudo lembrando vocês de avaliarem as histórias. A categoria azul é feita para isso, para lembrar vocês de avaliarem as histórias, avaliar todas as histórias, se possível avaliar também mais de uma plataforma. Gente, é só copiar o que você fez em uma plataforma e colar na outra. Não precisa fazer outra resenha, outro comentário. Pega a mesma coisa que você fez em uma, copia e cola na outra. Avaliou a imagem da plataforma. Lembrar vocês também de virem participar das lives da Maratona Bissexual que vão acontecer em setembro. Esse ano vão acontecer algumas aqui no YouTube também, tá? Então fiquem de olho. A maior parte delas vai acontecer lá na roxinha, mas algumas vão acontecer aqui no YouTube também. E para finalizar, cumprir todos os desafios da Maratona Literária Setembro Bissexual. E pronto, gente, é só isso. Um mês de muitas leituras para nós. Aí você fala, Alice, peraí, mas como é que eu vou participar dessa maratona? De que forma é que eu participo da maratona? Você tem duas formas de participar da maratona. Você pode só ver os desafios, que eu já falei aqui, né? E ler por si só, sem ter vínculo nenhum com nada, né? Só você querendo cumprir as coisinhas. Ou você pode ler junto com a gente, o que é muito mais divertido. E aí você vai acessar o link que tá aqui na descrição do Maratona App, sobre a Maratona Literária Setembro Bissexual, tá? Tá aqui na descrição, só lá clicar. Eu vou deixar no primeiro comentário fixado também para facilitar a vida de vocês. Aí, acessando o link, você vai clicar no botão Entrar na Maratona. Aí, entrando na Maratona, você vai acessar a aba Minha TBR e ali você vai botar as histórias vinculadas à categoria principal de desafios, que é a categoria rosa. A única coisa que vincula diretamente a leitura é a categoria rosa. As outras não vinculam. E eu fiz isso para poder facilitar a vida das pessoas que leem mais devagar. Então você pode, como eu disse, você pode ler todas as histórias, uma para cada coisa. Você pode ler uma história para cada desafio rosa, você pode ler uma história para cada tarefa roxa. Você pode fazer isso. Só que se você não for o tipo de pessoa que lê tão rápido, você vai fazer o seguinte: pegar as coisinhas da roxo e vincular na rosa, ver o que equilibra os dois e vincula aí quando você for montar a sua TBR. É só clicar para ver qual o desafio que é, botar a história e pronto, gente. Aí todos os seus comentários, as suas leituras ficam aparecendo lá dentro do perfil da Maratona, porque aí todo mundo pode ver, pode interagir, é muito legal. Uma coisa muito boa é que quando você faz isso, né, quando você entra na Maratona, vincula as leituras e vai lendo e fazendo anotação, automaticamente já vai contando, dando checkzinho de que você concluiu aquele desafio. A única coisa que você tem que fazer depois é clicar na tarefa, a tarefa que não fica riscada. Aí você vai lá e clica na tarefa. Inclusive é muito satisfatório clicar e ver riscar e fazer até um barulhinho. Mas na categoria rosa já vincula automaticamente, já aparece automaticamente que você terminou de ler a história quando você termina de ler a história. E assim como ler junto é muito legal, outra coisa que é muito legal também é a minha camiseta da Maratona Literária Setembro Bissexual, que é uma super novidade que eu tô trazendo pra vocês. Você pode curtir essa maratona trajade com a roupinha da Maratona Literária Setembro Bissexual. E para isso, você vai lá no site da Go Requete, que eu vou deixar o link aqui na descrição também, e conhecer as estampas que temos disponíveis no momento. Sim, para além da estampa da Maratona Literária Setembro Bissexual, temos também umas duas estampas, que é da comunidade Olorosa, que é a minha comunidade, que você faz parte, com certeza. Se não faz parte ainda, te convido a fazer parte. E além disso, tem também a estampa do meu lema de sempre, que é não me dê triângulo amoroso, me dê trisal. Aí lá no site da Go Requete você vai ver tamanhos diferentes, cores diferentes, então veja o seu tamanho certinho, escolha a sua cor e arrase com essas estampas maravilhosas. Agora, voltando a falar da maratona, você me pergunta, Liz, é pra vincular as histórias nos desafios da categoria rosa com base nas tarefas da categoria roxo?
Mas como é que eu vou saber que essa história realmente se encaixa nas tarefas da categoria roxo? Bom, se você não conhece a história, nem a premissa dela e tal, uma coisa que eu te sugiro fazer é visitar as estantes da minha coleção bissexual que tem lá no Maratona App. As estantes bissexuais foi algo que eu criei ano passado e ela vem sendo alimentada desde então. E esse ano eu botei algumas outras estantes por lá para você dar uma olhada, e essas estantes elas destacam, né, os tipos diferentes de histórias que tem, não apenas que é um casal, mas que tem outras coisas envolvidas. É porque eu separei ano passado por tipos de casal. Então, tipo, se o casal é bicentrado, se o casal é aquileano, se o casal é duárico, se o casal é sáfico, se não tem foco no romance. Algumas tem casal e não tem foco no romance. Então, eita, meu Deus, não sei falar. Então, estão nessa outra estante. E esse ano eu criei algumas outras também. E aí você pode olhar nessas categorias, nessas outras estantes, as outras possibilidades que tem e aí vincular certinho. E o link das estantes bissexuais também está disponível aqui na descrição, é claro. E lembrando novamente, uma história ter casal não quer dizer que essa história vai ter foco no romance. Atenção a isso! Não quer dizer. No mais, gente, se divirtam, aproveitem, e se por acaso você conseguir terminar de ler as histórias antes do mês acabar e quiser ler mais histórias, você pode fazer isso, tá? Não se prenda a eu já cumpri todos os desafios, eu não vou mais ler nada. Se você quiser ler, você pode ler, tá? Quantas histórias você conseguir no mês. Pode vincular mais de uma história no desafio, não tem problema. Pode vincular 2, 3, quantas histórias você quiser, num desafio só. Você pode fazer isso. Então, terminou de cumprir os desafios já e quer ler mais? Fique à vontade. Eu mesma fiz isso ano passado. Cumpri os desafios principais primeiro, li todas as histórias que eu queria ler, e depois eu continuei lendo mais histórias que vinculassem aos desafios. Principalmente mais duáricos, que eu tava muito focada nisso ano passado. Então entra na maratona, monta sua TBR e vem ler com a gente na Maratona Literária Setembro Bissexual 2025. Todos os links importantes de todas as coisas que eu citei aqui hoje estão aqui na descrição, só para lembrar vocês mais uma vez. E muito obrigada por terem assistido até aqui, ter se inscrito neste canal e ter deixado seu gostei nesse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.